Olá, começo esse nosso papo de fradinho com uma pergunta. Será que era Jesus Cristo e seus 12 apóstolos homens pobres? A Igreja Católica Romana, através dos séculos, criou e mantém uma imagem de um Jesus pobrezinho, nascido em um estábulo entre bois e outros animais e filho de um carpinteiro. E esta visão foi defendida e reproduzida no seio do protestantismo, até pelo fato deixe de ter surgido por criação de Martinho Lutero, que era um monge agostiniano católico. E que, tal qual a Igreja de Roma, ele também identificou que uma imagem de um Cristo pobre e filho de um simples carpinteiro teria sim o poder de gerar nos seres humanos um sentimento muito maior de humildade e de desapego. Além disso, a nossa visão, quando se trata de profissões, é sempre contemporaneizada e não a de buscarmos o que elas representavam em épocas passadas. Assim, se analisarmos que naquele tão distante tempo em que viveu Jesus, tanto as casas quanto o que nelas haviam eram construídas por carpinteiros e tempos depois também por pedreiros, veremos que tanto um quanto o outro eram, na verdade, algo equivalente aos nossos profissionais de engenharia e de arquitetura de hoje em dia. E quanto aos 12 que ele escolheu para seguir? Se analisarmos sem paixões ou nos deixarmos envolver pela fé, verificaremos que, assim como o mestre, também todos, ou pelo menos quase todos que o seguiram, tinham sim uma situação financeira bastante estável, além de uma boa participação junto às comunidades, sem contar serem homens capacitados e instruídos o suficiente para poder entender e realizar a missão que o mestre estava ali apresentar. E que tinham recursos que lhe proporcionavam poder seguir Jesus Cristo por onde quer que ele fosse, sem que com isso viesse a passar qualquer tipo de necessidade, eles ou suas famílias. A Bíblia Sagrada nos conta que Jesus chamou 12 discípulos para que se tornassem seus ajudantes diretos, e a formação aconteceu a partir do chamado de André, Pedro, Tiago, João, Filipe e Bartolomeu. Mateus se juntou depois ao grupo, Tiago era primo de Jesus. E aos poucos, então, o time dos 12 foi sendo formado. Mas vamos lá às profissões. Os filhos de Zebedeu eram pescadores. Apesar de haver alguma dúvida sobre a profissão de todos os apóstolos, o que quase todo mundo concorda é que os filhos de Zebedeu eram pescadores. E novamente aí minimizamos quando desejamos entender o que eram simples pescadores naquela época, porque nós contemporaneizamos a profissão. Tanto eles quanto os pais, na verdade, eram homens ricos e empresários do ramo pesqueiro, que chegavam até a empregar outros homens. Já sobre Tomé, Bartolomeu e Filipe, ainda existem bastante dúvidas quanto às suas profissões. Embora, para alguns dos mais estudiosos na Bíblia, exista o entendimento de que eles também eram empreendedores da pesca, já que a pesca era uma atividade muito comum e bem vista até como forma de se obter grandes lucros financeiros. Se no caso de Tomé, Bartolomeu e Filipe pairam algumas dúvidas, que até geram controvérsias, né? No caso de Mateus, não. Todo mundo sabe que ele era cobrador de impostos do Império Romano. Para quem não se lembra, ele era chamado de Levi no Evangelho segundo Lucas. E para alguém exercer aquele tipo de emprego, era preciso ter estudado muito, já que uma função de alta responsabilidade a dele, e que, se feita uma analogia com os nossos tempos atuais, era o quê? Equivalente aos nossos auditores fiscais da Receita Federal. Tanto que tinha uma boa reputação financeira que ele chegou, segundo a Bíblia, a convidar Jesus para ir até a sua casa, onde fez uma festa. E acredita-se que foi o próprio Mateus, com todo o seu poder aquisitivo, quem ajudou a fundar o ministério de Jesus Cristo. O Simão era chamado de Zelote. Não que isso seja de fato uma profissão, mas era algo muito próximo do que seria um político.
Ou seja, havia uma sólida proposta de derrubada do governo naquela época, o governo romano, e Simão estava por trás. Em outras análises, ao invés de zelote ou político, muita gente fala sobre o fato dele ser um guerreiro, já que tinha um viés muito revolucionário. E quando se juntou a Jesus, ele continuou com essa devoção, só que agora uma devoção para Jesus e não uma questão política. Judas Iscariotes era tesoureiro. É claro que na época não havia essa profissão de tesoureiro como conhecemos hoje. No entanto, Judas tinha boas noções de administração financeira e matemática, e por isso passou a ser quem administrava as funções do grupo de Jesus. E isso está descrito no Evangelho de João, capítulo 12, 4 a 16. Só que também ali se afirma sobre os roubos de Judas. Mas o fato é que ninguém exatamente sabe o que ele fazia antes de se unir a Jesus. Todos os evangelhos o identificam como um traidor e apenas isso. Sobre os apóstolos Tiago Menor, Tiago de Alfeu e Judas Tadeu, infelizmente não se tem ideia das suas profissões. E nem mesmo os mais modernos dos estudiosos se arriscam em dizer algo sobre isso. O que se sabe é que Tiago, filho de Alfeu, também chamado Santiago Menor, é mencionado pouquíssimas vezes no Novo Testamento. E quando isso acontece, ele é referido como sendo o justo, tendo sido um importante líder então da igreja. Judas Tadeu, que depois viraria santo, é irmão de Tiago. O fato é que ele não deve ser confundido com Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. O atributo dele é um machado ou ainda uma régua de carpinteiro. E talvez por isso possa ter sido a sua profissão igual a de José e do próprio Jesus Cristo. Quanto aos 4 evangelistas, podemos começar citando Mateus, que em hebraico significa o fiel. Aparece no Evangelho, na narrativa de Mateus 9,9, que cita sua profissão, abro aspas. Indo adiante, viu Jesus um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe, segue-me. Este, levantando-se, o seguiu. Fecho aspas. Mateus era um publicano, morador em Cafarnaum, na Galiléia. Este território naquela época pertencia a Herodes Antipas, um dos filhos do rei Herodes. Portanto, Mateus não era funcionário romano, mas estava a serviço do rei. Ou, segundo alguns, ele até teria mesmo arrendado a alfândega. Trabalhador da alfândega como cobrador de impostos, sabia muito bem escrever, conhecia o grego, além do aramaico, e possivelmente a primeira redação do Evangelho de Mateus foi escrita em aramaico. Quanto a Marcos, a origem do seu nome romano tem o significado de servo de Marte. Segundo o Evangelho, Marcos era filho de uma tal Maria que possuía propriedades em Jerusalém e sua casa sempre esteve à disposição da primeira comunidade cristã. Hoje, o local pertence aos armênios. Está localizado no bairro Armênio, na Jerusalém Antiga. No local foi construída uma igreja dedicada a São Marcos. Marcos era sobrinho de Barnabé. Como Barnabé era do grupo dos levitas que serviam o templo, admite-se que Marcos seria também pertencente a uma família sacerdotal e assim dedicava-se ao serviço do templo. No início, ele acompanhou Paulo e Barnabé na primeira viagem apostólica, mas depois se separaram. Marcos acabou sendo discípulo imediato de Pedro em Roma. Admite-se que seu evangelho é uma reprodução da pregação de Pedro. Bom, a profissão de Lucas. Lucas foi o autor do terceiro evangelho e dos Atos de Apóstolos. Lucas era um gentil de nascimento e tinha como profissão a medicina. Em Colossenses 4, versículo 14, encontramos o seguinte, abro aspas, saúdo-vos Lucas, o médico amado, e Demas, fecho aspas. Foi um discípulo de Paulo por longo tempo e o cuidou em sua enfermidade. Assim, a nossa dedução é que precisamos dissociar o Jesus Deus supremo e eterno da sua forma humana, a qual, para que pudesse levar a cabo a sua missão, carecia sim de ter aqui na terra
entre os homens recursos financeiros e cultura que o capacitassem, além, claro, de ter que constituir seguidores próximos ou apóstolos, igualmente capazes, tanto intelectualmente quanto financeiramente, o que seria hoje em dia denominado de staff. Bom, aqui termina mais um Papo do Fradinho, mas antes eu quero pedir a vocês que assistiram e que assistem nossos vídeos que o façam inteiro. E que também não se esqueça de deixar aqui o seu like. E claro, se inscrever, comentar, apertar o sininho. Assim, a plataforma vai te avisar quando eu colocar todas as vezes aqui um vídeo novo para você no nosso canal. Tá bom? Em té, muita paz, paz e bem.